Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São João da Cruz. O afastamento de Deus não acontece de uma vez, mas através de escolhas que ignoram sua vontade. Segundo livro das Crônicas, capítulo 21, apresenta um dos momentos mais duros da história de Judá. Após a morte de Josafá, seu filho Jeorão assume o reino. Mas diferente de seu pai, ele escolhe um caminho completamente oposto. No versículo 4, vemos que, ao se firmar no poder, Jeorão mata todos os seus irmãos e também alguns líderes de Israel. Aqui já encontramos um sinal claro. Quando o coração não está alinhado com Deus, o poder se torna instrumento de destruição. O versículo 6 afirma que ele andou nos caminhos dos reis de Israel, como fez a casa de Acabe, pois tinha se casado com a filha de Acabe. Aqui vemos novamente o impacto das alianças. Elas influenciam decisões e moldam comportamentos. Mesmo assim, o versículo 7 declara que o Senhor não quis destruir Judá por causa da aliança com Davi. Isso revela algo essencial. Deus permanece fiel às suas promessas, mas isso não elimina as consequências individuais. No versículo 8, Edom se revolta contra Judá. No versículo 10, Libna também se rebela. E o texto deixa claro o motivo. Porque ele deixou o Senhor, Deus de seus pais. Aqui encontramos uma verdade direta. O afastamento de Deus gera instabilidade. Jeorão não apenas se afasta, ele leva o povo ao erro. No versículo 11, ele faz altos nos montes e conduz Judá à infidelidade. Aqui vemos responsabilidade ampliada. Quem lidera influencia. E influencia para o bem ou para o mal. Então, no versículo 12, chega uma carta do profeta Elias. Mesmo distante, Deus envia correção. A mensagem é clara. Por causa de suas atitudes, viriam juízos. E eles começam a se cumprir. No versículo 16, o Senhor desperta inimigos contra Jeorão. Filisteus e árabes invadem o reino. No versículo 17, levam suas riquezas, suas mulheres e seus filhos. Aqui vemos a dimensão das consequências. Aquilo que foi construído começa a ser perdido. E no versículo 18, ele é atingido por uma doença grave. O texto descreve que foi uma enfermidade dolorosa e prolongada. E no versículo 20, ele morre sem deixar saudade, sem honra, sem reconhecimento. Essa é uma das partes mais impactantes. Uma vida sem Deus pode até ter poder momentâneo, mas termina sem legado. Segundo livro das Crônicas, capítulo 21, nos ensina que escolhas erradas não ficam sem resposta. Este capítulo fala profundamente sobre responsabilidade espiritual. Fala sobre consequências inevitáveis. Fala sobre saúde interior comprometida pelo afastamento. Fala sobre honestidade ao reconhecer a origem dos problemas. Fala sobre livre-arbítrio ao escolher caminhos. Fala sobre resistir à influência negativa. Fala sobre interpretar perdas como reflexo das decisões. E fala sobre Deus acima de tudo, pois ele permanece justo mesmo quando o homem se afasta. Aqui está a verdade central. Deus continua fiel, mas cabe ao homem decidir permanecer ou se afastar e assumir as consequências. A história de Jeorão nos ensina algo essencial. O afastamento de Deus pode até parecer sem impacto imediato, mas seus efeitos são inevitáveis. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 21, nos deixa verdades firmes. Escolhas moldam destinos. Afastamento gera perda. Responsabilidade define legado. E o futuro é resultado de quem decide viver longe ou perto de Deus. Senhor, nesta manhã, eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que nossas escolhas têm consequências. Obrigado porque o Senhor nos alerta antes de cairmos. Fortalece minha fé para que eu permaneça no Teu caminho. Dá-me responsabilidade espiritual para tomar decisões corretas. Cuida da minha saúde interior para que eu não me afaste de Ti. Livra-me das tentações de seguir caminhos errados. Dá-me honestidade para reconhecer quando estou falhando. Ensina-me a interpretar as consequências como aprendizado. Guia meu livre-arbítrio para que eu escolha a fidelidade. Que eu coloque Deus acima de tudo, acima das influências, acima das decisões impulsivas, acima das tentações, acima dos atalhos. Senhor, ajuda-me a viver uma vida alinhada contigo. Que minhas escolhas construam um futuro de paz e fidelidade. Amém.
Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.